E fala aí, galerinha do meu canal Janderson Lopes Histórias de Terror. Estou aqui mais uma vez para trazer um relato impressionante para vocês. E sem mais delongas, bora para o relato, vamos? Bom, esse relato quem me mandou foi o meu amigo Jefferson, que me passou esse relato. E eu vou contar para vocês. Eu tinha 19 anos, morava em uma área rural, perto de uma casa que diziam ser mal assombrada, mas eu nunca vi nada de estranho nessa casa. Muitas pessoas contam que já viu um homem de preto entrando nessa casa à noite e passando na estrada à noite. Quando ele passava, os cachorros não ficavam quietos, não. Ficava latindo direto como se visse alguma coisa. Mas eu nunca vi nada. Dizem que nessa casa se escutam vozes à noite, pratos caindo, talheres caindo no chão. E quando as pessoas vão entrar nessa casa, não encontram nada lá dentro. Apenas a casa vazia e um sofá velho que fica na sala. E duas camas, abandonada e empoeirada, com o tempo, sem ninguém usar. Eu cresci ouvindo essas histórias do meu pai, do meu bisavô, dos meus tios, dos meus amigos, dos meus colegas, e nasceu uma curiosidade para eu explorar essa casa, mas nunca tinha dia e nem tempo para me marcar um negócio para mim ir nessa casa, explorar ela. Uma atividade para mim explorar essa casa. Não tinha com quem ir. Uma vez surgiu um convite que eu fiz para os meus colegas de ir passar o final de semana lá em casa. Eles toparam na hora, mas eu disse: olha, vocês vão passar o final de semana lá em casa, mas leve lanterna e leve alimento também, porque nós vamos explorar uma casa mal assombrada. Eles já ficaram com medo. Nossa, Jefferson, uma casa mal assombrada? Eu nunca explorei uma casa mal assombrada. E eu disse: olha, pois você apenas não vai explorar comigo. Eu vou desafiar vocês a dormir 2 noites comigo naquela casa mal assombrada. 2 noites? Os meus amigos falaram. Sim, 2 noites naquela casa. Vão topar ou vão correr com medo? Que nem mulherzinha. Eles falaram: eu sou homem, eu vou topar sim esse desafio. E combinamos para o final de semana, que nós iríamos passar sábado e domingo. Mas eles iriam chegar na sexta à noite lá em casa. Então nós iríamos passar 3 dias para entrar na casa mal assombrada. Que dizia ser mal assombrada. Eu não sei se é mal assombrada. Bom, eu estava muito ansioso para os meus amigos chegarem, para eu fazer o desafio logo que eu queria fazer com eles. Pois nenhuma pessoa era maluco ao ponto de colocar a vida dos seus amigos em risco, que nem eu coloquei naquela noite. Bom, fui dormir naquela noite bem ansioso. Quando foi umas 10h30 da noite, eu escutei barulho na casa mal assombrada, como se tivesse gente lá dentro daquela casa mal assombrada. Eram as risadas malignas, maior do mundo, que quando eu me lembro, chego a me arrepiar o corpo inteiro. Eu fui até a janela da minha casa, que ficava em frente à porta, que dava de frente para a casa mal assombrada. Eu olhei e vi um homem todo de preto, caminhando em frente à casa. Parecia que ele carregava uma foice na mão. Não sei o que era aquilo, mas uma espingarda que não era. Com certeza aquilo era uma foice. Ele dava uma risada tão maligna que eu fiquei paralisado ali na janela vendo aquilo. Quando ele se virou para mim, que eu vi aqueles olhos de fogo olhando para mim, pronto. O meu coração quase parou de medo. Não conseguia nem ir para dentro do quarto, de tanto medo que eu estava naquela hora. E de repente ele entrou dentro da casa e simplesmente desapareceu. Mas em compensação, começou a ouvir risadas
e vozes que nem tinha gente conversando na casa, muito alto mesmo. Talheres caindo, pratos quebrando, mas não tinha nada lá dentro lá daquela casa, nem talheres nem pratos há muito tempo. Bom, criei coragem e voltei para o quarto. Me deitei, mas não consegui dormir. Ainda consegui ouvir os barulhos na casa mal assombrada, quebrando os pratos, derrubando gavetas no chão, derrubando talheres, garrafas, quebrando vidros, copos de vidros e essas coisas todas assim. Passei a noite acordada. Quando amanheceu o dia, que o meu pai foi tomar café, mais a minha mãe, mais os meus irmãos, eu fui junto para a mesa. E chegando lá, já fui logo contando o que vi na noite anterior. Contando que vi um homem todo de preto entrando na casa mal assombrada. O meu pai deu uma risada e olhou para mim e disse: "Ih, meu filho, faz tempo que eu vejo esse homem de preto entrando nessa casa mal assombrada. Meu filho, essa casa é realmente mal assombrada. Nenhuma pessoa entra nessa casa há anos, meus filhos. Há anos. Faz muito tempo que essa casa está fechada. Se eu fosse vocês, como você vai chamar os seus colegas para ir nessa casa no final de semana e ainda dormir lá? Olha o tamanho da loucura que você está fazendo. E ainda dormir nessa casa. Você não iria dormir nessa casa, você ficaria aqui com seus amigos." Eu disse: "Pai, relaxa, pai, não vai acontecer nada conosco." Bom, não ia acontecer nada conosco. Já era sexta-feira. O combinado dos meus amigos vir era a partir das 11 horas, 11h30 para meio-dia da manhã. E para a tarde. Quando foi umas 12 horas, os meus amigos chegaram. Chegaram a minha 2 mulheres e 2 homens, amigos meus. E mais um, pequenininho. No caso, vieram 5 em um carro para a minha casa. Desci do carro e fiquei muito alegre ao vê-los vindo ao meu encontro, pois eram amigos que fazia muito tempo que eu tinha visto mesmo. Agora, muito tempo mesmo. Um dos meus amigos falou para mim: "Olha, Jefferson, estou pronto para dormir uma noite na casa mal assombrada que você diz." Eu olhei para ele e disse: "Casa mal assombrada? Você nem sabe o que eu vi essa noite aí, rapaz, entrando nessa casa." Eles ficaram curiosos e mandou contar para ele. Eu disse: "Entre lá em casa que eu vou contar para vocês como foi realmente a história." Ele entrou com os amigos, com demais amigos, e eu contei como foi, o que tinha acontecido. Eles ficaram paralisados, pálidos de tanto medo. Eles olharam para mim e disseram: "Olha, eu não sei se vou ter coragem de dormir nessa casa uma noite, mas vamos tentar." Bom, o combinado era para sábado, né? Mas nós fomos na sexta à noite. O dia passou muito rápido e a noite logo chegou. Aquele lugar, quando anoitecia, virava um breu. Sabe o que é um breu? Totalmente escuro. O mato de um lado e outro fazia aquela casa ficar mais assombrada à noite do que o dia. O dia era muito tranquilo, mas à noite era muito terror mesmo. Quando foi umas 9 horas, nós combinamos para ir na casa umas 9 horas da noite. Falei com meus amigos: "Vocês estão prontos para entrar nessa casa?" E um dos meus amigos falaram que sim. Outros falaram: "Talvez eu esteja pronto." Eu falei: "Bom, ou vocês pronto ou vocês sem estar pronto, eu vou entrar nessa casa. Vamos embora para casa?" Aí o outro falou: "Tá bom, eu vou. Mas você, Janderson, seja o que Deus quiser." O bom é que ela ainda colocou Deus na frente, né? E pegamos a mochila. Perguntei ao meu amigo e a minha amiga se eles tinham trazido lanternas também, né? Eles falaram que sim, que tinha trazido lanterna, sim. Eu disse: "Tá bom. E você, amiguinho, trouxe lanterna também?" Ele falou: "Jefferson, também trouxe lanterna."
Então vamos para a casa mal-assombrada. Quando eu abri a porta de casa, estava um vento muito forte. Não sei de onde tinha vindo aquele vento. E, de repente, quando estávamos chegando perto da casa mal-assombrada, que subimos uns 3 degraus da escada, a porta se abriu completamente sozinha, sem nem nós tocarmos nela. Ao que parecia só ser lenda, estava se tornando realidade, e nós contemplamos uma porta abrindo sozinha na nossa frente. Bom, ligamos a lanterna e fomos espionar a casa, para ver realmente de onde vinha todo aquele barulho. Eu queria ter certeza que tinha alguma coisa naquela casa, alguma talher, algum prato, para estar caindo daquele jeito. Era só de meia-noite por diante que acontecia. Bom, e nós fomos explorando a casa. Ficamos juntos, nós não queríamos ficar separados, pois se acontecesse alguma coisa, ou nós víssemos alguma coisa juntos, era mais fácil de nós corrermos do que separados. E fomos andando pela sala. O chão, o piso era tão velho que ringia quando nós pisávamos nele. Era o que aumentava mais o meu medo. Eu falei para o meu amigo: olha, amigo, eu estou apavorado. Eu nunca vi uma casa tão assombrada dessa. Mas nós continuamos a exploração pela casa mal assombrada. Fomos até a cozinha. E como eu tinha pensado que tinha alguma coisa, não tinha nada. Apenas a cozinha velha, abandonada, e as casas de aranha na parede. Fomos até o quarto também e encontramos 2 camas de casais. Bom, com certeza a pessoa que morou nessa casa, ela era casada para ter 2 camas de casais. Mas eu estava muito curioso para ir até a outra varanda do outro lado. E combinei com meu amigo para ir, mas eu também. E os outros 2 ficaram na sala. Ficou um homem e uma mulher. E foi um homem e uma mulher e eu, mais os meus amigos. Fomos ao outro lado da casa. Bom, realmente parecia que nós estávamos em um filme de terror. Nunca acabava esse filme. Era só se prolongando, sem acabar, sem repetição e sem intervalo. Eu já estava ficando pavoroso ali dentro daquela casa. Mas não aconteceu nada. Apenas fui ver o que tinha no outro lado. Não tinha nada de interessante. Nem copos, nem mesa. Apenas uma garrafa velha no canto da casa. Lá no fundo, mas eu também não quis ver. Não tinha tanta curiosidade assim. E voltei para a sala, onde estavam os outros amigos meus. E fomos conversar para ver onde nós iríamos dormir. E nós combinamos que iríamos dormir lá no quarto que nós estávamos vendo lá. Que nós vemos as camas de casais. 2 em cada um. E eu dormi mais um amigo meu. Bom, encostamos as mochilas e fomos para o quarto dormir. Nós dormimos, era umas 10:30 da noite. Até aí tudo normal. Nós se organizamos certinho no quarto. Para você ver, a casa era tão mal assombrada que nem luz não tinha mais. Tinha quebrado tudo. Era tudo à luz de vela. Eu perguntei aos meus amigos se eles tinham trazido vela também. Eles falaram que não, mas eu tinha vela na minha casa. Levei umas 5, caso precisasse para mais alguma coisa. Mas, no momento, eu só precisava para acender naquele quarto. E coloquei a vela em cima de uma mesa, que eu trouxe também comigo. Uma mesinha de plástico, e coloquei a vela lá em cima de um copo, que os meus amigos trouxeram também. E fomos dormir. Quando foi meia-noite, eu vi
umas pisadas lá de fora e nós acordamos assustados. Era um homem, todo de preto, com uma foice na mão, caminhando. Era a aparência de um demônio, de um ser indescomunal. Eu não sei se aquilo era uma coisa sobrenatural, mas que eu me arrepiei o corpo todo e fiquei todo arrepiado e tremendo de medo. Eu fiquei. De repente, começou a cair pratos. Não sei de onde saiu tanto prato para quebrar naquela hora. Era prato quebrando na sala, prato quebrando na cozinha, prato quebrando do outro lado da casa, colheres caindo no chão, garfos caindo no chão, copos quebrando também no chão, que nem uma pessoa estava atacando com muita força. E eu olhei para os meus amigos, nós apavorados. Um olhou para o outro, mais assustado do que eu, e falou: vamos sair daqui, não tem condição não. E eu peguei a mochila o mais rápido depressa e fui sair da casa. Mas a porta não abria. Parecia que nós estávamos em um filme tão grande que nem conseguia sair de dentro da casa. E eu ouvi uma voz que disse: vocês não vão sair daqui. Era uma voz tão temorosa, uma voz tão macabra que eu congelei com os meus 5 amigos. Ficamos ali parados e abismados. De repente, dentro da casa, passou um vulto preto que nós desmaiamos de medo. Eu nunca tinha sentido tanto medo em uma hora só. Eu desmaiei. Conto meus amigos que eu fui acordar umas 2 horas depois que eu vi aquele vulto preto. E nós já não estávamos mais na casa mal assombrada. Eu estava em casa. E eu nunca mais fui tão imprudente de colocar a minha vida em risco e nem a dos meus amigos. Bom, gente, coisas sobrenaturais existem mesmo. E o que eu vi nessa casa nessa noite foi um demônio da casa mal assombrada. Não queira passar o que nós passamos e nem colocar amigo nenhum de vocês em uma enrascada dessa para ver uma coisa sobrenatural. Eu me mudei dessa cidade, desse lugar, desse sítio. Nunca mais voltei nesse sítio. Essa casa caiu com o tempo, mas de vez em quando ainda vê o homem andando na estrada, todo de preto, com os olhos de fogo e uma foice na mão. Esse é o demônio da casa mal assombrada. E se você gostou desse relato, deixa o like, pois você me ajuda bastante. Se inscreve no meu canal também, viu? Para estar me dando uma forcinha, viu? E tchau, tchau. Fui. Até o próximo vídeo, gente.